Paz do Senhor, vamos lá até o capítulo 17 da nossa comunidade, a Bíblia Sem Mistérios, né? Nós vamos agora ver essa saga, mais um momento onde o povo de Israel acaba gerando problemas, né? Eles começaram, um problema por cima do outro, uma situação por cima da outra que Moisés estava vivendo. Esse é o capítulo um pouco mais curto, então vamos ver, vamos aqui analisar de acordo com a orientação da palavra o que é que acontece nessa caminhada. Então, versículo 1 diz assim: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas segundo o mandamento do Senhor e acampou em Refidim, e não havia água para o povo beber. Então aqui eles saem de Sim, vão para Refidim, e lá em Refidim, lá veio um problema. Qual é o problema? Não tinha água para beber. E aí o que acontece? Versículo 2, para variar, para mudar um pouquinho a situação. Versículo 2 diz assim: Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? Nós e aos nossos filhos e ao nosso gado. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: O que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Observe que há uma queixa que é contundente o tempo todo para o povo do Egito, que é uma espécie de uma alegação de Moisés tê-los tirado do Egito, como se, assim, se Moisés fizesse aquilo para matá-los no deserto, né? Então, sempre o questionamento deles era esse, ou seja, é melhor estar lá no Egito sofrendo e ter água, ser humilhado e ter carne, sendo escravo, mas ter o que comer. E isso tudo não sabe o preço da liberdade. A maior parte das pessoas não conhece o preço da liberdade, porque preferem ser escravos alimentados pela boca. Isso é muito utilizado por regimes totalitários, da pão e circo, e eles se calam. Dê sempre de comer todo dia. Como você trata um animal? O animal, se você der ele de comer todo dia, ele fica ali na sua jaula o tempo todo. E era essa mentalidade que o povo tinha. Era uma mentalidade muito parecida. Uma mentalidade onde eles não valorizavam a liberdade, mas eles valorizavam o quê? Somente a provisão, e não valorizava o próprio Deus. Tem muita gente que busca Deus somente por provisão. E Deus tem muito mais do que isso, né? Deus tem muito mais, porque isso é uma capacidade que qualquer animal tem. Todo animal consegue sobreviver buscando seu próprio alimento. O homem, ele tem essa mania, né, de ficar reclamando do Senhor, reclamando o tempo todo das coisas de Deus, quando ele poderia lutar e buscar o seu próprio alimento. Aí Moisés, ele é taxativo. Por que vocês estão reclamando comigo? É. E Moisés chega já para Deus, já chateado, e diz: Olha, mais um pouco eles vão me apedrejar, Senhor, vão me matar. Apedrejar é matar, por conta disso, por conta dessa choradeira que eles estão. Como diz um amigo meu, desse lenga-lenga. E aí Deus aí fala com Moisés e diz assim: Então disse o Senhor: Moisés, passa diante do povo e toma comigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. A mesma vara que ele utilizou para abrir, que foi aquela vara feita daquela planta, da moringa, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e ela sairá, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos de todo, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Vamos lá trazer essa explicação, porque aqui tem palavra profética, né? Então aqui tem palavra profética. Então aí Deus dá essa ordem, e a palavra que ele golpeou o rio, foi aquele cajado é, que ele utilizou, né? Lá quando ele utilizou nas águas de Mara, certo? E foi esse mesmo, na verdade, não foi esse cajado. O cajado que ele não foi nas águas de Mara, foi nas águas do rio, lá do rio Nilo, perdão. Aonde ele golpeou as águas na frente de Faraó, e as águas se tornaram em sangue. Então, é esse cajado também que é uma representação também do pastoreio.
uma representação de autoridade, mas é uma representação também de cuidado. E aí a Bíblia fala que ele manda e ele diz que vai lá para uma rocha e ele deve golpear a rocha e a água sairá dela e o povo beberá. Observe, essa rocha é Jesus. Essa palavra ela já é uma tipologia de Cristo, onde Cristo é a rocha, e Cristo diz: aquele que vier até mim, do meu interior fluirão rios de águas vivas, né? E aqui é uma aplicação já daquilo, né? Buscando em Deus. Porque você vê que achei que Deus ele manda que vá segundo a ordem dele, passa diante de mim e que eu vou estar ali naquela rocha. E você deve golpear a rocha, e quando você golpear a rocha, a água vai sair de lá da rocha e vai matar a sede de todo mundo. Matar a sede de todo mundo. E assim Moisés fez diante de todos os anciãos de Israel. O versículo 6 diz isso, né? Que Moisés fez isso diante dos olhos dos anciãos de Israel. E aí vamos ver a reação do povo. Versículo seguinte, aí diz assim o texto: e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, que tentaram ao Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? Então veio Amaleque. Aqui agora começa um outro problema. Então veio Amaleque, pelejou contra Israel e Refidim. Vamos parar aqui primeiro, que tem uma parte importante. Primeiro a gente encerra aqui a instituição das águas de Meribá. E logo depois, no versículo seguinte, Deus pergunta, esse questionamento que Deus faz, se o Senhor está ou não no meio deles, faz parte ainda do contexto anterior, né? Então, Rachem está conosco ou não? Então ali chamou de Massá e Meribá, porque o pessoal tinha discutido com Deus, dizendo isso para o Senhor. E agora vem uma parte que nós precisamos conectar, porque apesar de ser algo que não tem conexão aparente, mas a gente vai ver como Deus responde para o povo de Israel. A resposta. E aqui também nasce uma situação eterna que Deus estabelece aqui agora, certo? Mais uma coisa estabelecida de forma definitiva e constante, que vai começar no versículo 8, que diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Eles estavam lá em Refidim ainda. Lembra, eles saíram de Sim, foram para Refidim. Em Refidim não acharam água. Lá durante o processo, Moisés fala com eles para que Deus envie água. Deus dá a direção, vai até a rocha, fere a rocha com o cajado e a água vai sair. Botaram aquele nome de Massá e Meribá, a fonte de Meribá, e aí continua-se o texto entre os amalequitas. E aí por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Versículo 9 e 10. Então aqui, ó, há uma batalha, que essa batalha também precisa ser entendida sob o âmbito espiritual. Amaleque era filho de Tiná, que era uma concubina de um dos filhos de Edom, de um dos filhos de Esaú. Amaleque tinha um profundo ódio de Israel. Eles tinham um despeito, na verdade, né? E eles pelejaram, vieram contra Israel no meio do caminho, no meio da promessa. E aí Moisés ele diz o seguinte: você vai lá, Josué, escolhe lá os melhores homens, certo? Vai e batalhe contra Amaleque, que eu estarei no monte orando. Eu vou estar em oração. Isso daí demonstra o nível espiritual que fazia parte dessa batalha. E como toda batalha em nossa vida, ela precisa também ser precedida de oração. Então, enquanto Josué estava lutando, guerreando contra Amaleque, Moisés, Arão e Hur subiram, né? Subiram para lá, para o monte, lá para o cume, para o topo do monte. E continuaram em oração. Aí olha só que coisa tremenda que acontece. Que coisa tremenda. Eu amo demais essa passagem, porque isso é uma revelação profunda
da nossa atitude diante das nossas dificuldades. Olha só, e acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Tem algumas lições importantíssimas para a gente aprender com esse texto. A primeira lição que a gente deve aprender com esse texto é, certo, que nossas batalhas, quem deve lutar por nós em primeiro lugar é o Senhor. Então a gente percebe aí nesse texto que Deus, ele, enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, ele tinha vitória na batalha. O povo de Israel prevalecia. Mas quando Moisés baixava essas mãos, ou seja, ele se cansava, então Amaleque prevalecia. O que foi que fez, então? Então a primeira lição é essa. É que quando nós estamos lutando as nossas lutas, nós devemos manter as nossas mãos erguidas ao Senhor. Em primeiro lugar, pedir a Ele para que Ele nos direcione. Então, essa foi a primeira lição. A segunda lição é que Moisés cansou e as suas mãos tornaram-se pesadas por causa do cansaço. Se você ficar com as mãos levantadas o tempo todo, você vai perceber que elas vão se cansar. E aí ele começava a baixar. E quando ele começava a baixar, Amaleque prevalecia. Então o que é que acontece? Ele foi com dois companheiros. A segunda lição é, em grandes batalhas, nunca esteja só. Nunca se isole. Procure sempre amigos, procure sempre pessoas que possam estar ao seu lado e te ajudar. Pessoas que podem realmente te ajudar, te apoiar, mas pessoas que podem te ajudar e podem te apoiar. Certo? Às vezes as pessoas procuram outras que não podem fazer nada por elas. Não adianta. Não adianta. É necessário que se tenha atitude de procurar pessoas certas que possam ajudar. Então ele estava ali com Arão e com Ur. Subiu com Arão e com Ur. E aí, o que aconteceu? Quando Arão e Ur perceberam que Moisés estava fraquejando, o que foi que eles fizeram? Pegaram uma pedra e colocaram debaixo de Moisés. Pensa aí, por que são pessoas que podem ajudar? Primeiro, pessoas que podem pensar junto com você e trazer soluções. Segundo, pessoas que suportam as dificuldades, porque carregar uma pedra não é uma coisa fácil. Então, Arão e Ur tiveram a mentalidade, o pensamento de pegar aquela pedra, carregaram e colocaram debaixo de Moisés para que ele sentasse, para que ele pudesse descansar. Mas não só isso, ele não ia aguentar ficar o tempo todo com as mãos suspensas. Então o que eles fizeram? Eles mantiveram as mãos suspensas de Moisés. Né? Então eles mantiveram as mãos suspensas de Moisés. Aqui a Bíblia fala que ficava um de cada lado. Então ficava um de cada lado, Arão segurando uma mão e um segurando a outra. Porque aí ele dividiu um peso e eles conseguiram levar isso até o final do dia, até o pôr do sol. E aí você vê a terceira lição, certo? Que é, a batalha só termina quando o dia acaba, quando tudo acaba. Né? É um jogo de futebol, ele só termina aos 45 do segundo tempo. E você nunca deve se dar por vencido. Você deve lutar até suas últimas forças. E aqui a Bíblia fala exatamente isso aqui nesse trecho. É que Arão e Ur ajudaram Moisés até o pôr do sol. E aí no pôr do sol eles tiveram a vitória. Certo? Aí a Bíblia fala que Moisés, vamos continuar aqui agora, vamos voltar para o texto, para a gente continuar a concluir esse texto, que essa é uma passagem poderosíssima. Né? Então diz assim o texto, versículo 13. E Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés, escreve isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E concluindo, Moisés edificou um altar no qual chamou Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então aqui foi no plano eterno, Deus estabeleceu uma guerra contra esse povo, chamado Amaleque. E ele fala isso primeiro para
para Moisés, né? Ele fala para isso, ouve isso de Deus para que ele passe para Josué. Josué conseguiu vencer por conta desse processo de oração. Então era uma batalha no nível espiritual. Amaleque é uma representação demoníaca do roubador de sonhos, porque ele estava ali para impedir que o sonho do povo de Israel se cumprisse, né? Do ladrão da bênção. Então aqui você observa isso de forma nítida e clara, e aí Deus promete apagar totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. A gente vê que Amaleque ele aparece mais uma vez impedindo, criando problemas para o povo de Deus, lá através de Saul, quando Deus manda Saul destruir Agag era uma amalequita, e lá na frente, no livro de Esté, você tem Amã, que era um agagita de origem de Amaleque, que também tentou destruir o povo de Deus. Então aqui você vê por que Deus tinha essa questão. Dizem existe um estudo sobre o Tribunal de Nuremberg, né? Aonde disse que um nazista, um dos nazistas, ele no momento que recebe a sua sentença, é, é, ele fala sobre Amaleque, né? Então isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois do, do depois que acontece essa essa esse julgamento, acaba, né, o problema todo. E aí o que acontece? Os nazistas, tem um deles que ele grita, né? No momento que ele vai ser enforcado, ele recebeu a sua pena, certo? E nessa pena, esse homem, ele diz, né? Ele grita que Amaleque vive, né? É uma história que tem, que eu li num site dos judeus, um site chamado, oh meu Deus, como é o nome desse site? Deixa eu ver se eu achar ele aqui. Um site que eu faço muita pesquisa, Rabag. É o Rabag. Esse site é o Rabag, isso, Rabag. Esse site ele tem muita coisa interessante. Depois eu passo para vocês eu passo para vocês o link deles, né? Tem muita coisa boa mesmo para quem gosta disso, né? E esse site revela, né, que o Holocausto era um projeto assim posterior ao ao posterior ao projeto de Esther. Ainda ficaram amalequitas vivos e segundo estudos judaicos, os amalequitas se estabeleceram na Alemanha, né? Existe esse estudo que fala sobre isso. Eu não vou, eu trouxe até aqui alguma coisa. Aí se vocês quiserem pesquisar depois, tá certo? Para se aprofundarem mais ainda o porquê que os amalequitas eles têm essa perseguição, por que existe essa orientação divina, né? E por que aconteceu tudo isso no Holocausto. Bom, eu fiz uma pausa aqui e fui procurar, já que eu citei esse texto, né? E esse texto é profundo, né? E essa ideia dos amalequitas é profunda. E como eu fiz um paralelo com Hitler, e eu citei até o texto lá de Esther, eu quero complementar aqui agora o estudo, não ficar de forma evasiva, né? Então eu fui buscar o texto que eu tinha lido e eu encontrei aqui, na verdade, no site Moracha, que é um site também que eu leio, e você vai encontrar aqui o que foi exatamente o que aconteceu. A gente sabe que o
O que que é o Purim? O Purim é a celebração da vitória do povo de Deus contra o decreto estabelecido por Naamã para destruição total. É, você lê no texto todo, você vai ver que existe uma relação muito grande entre o Purim, a- até o fato da quantidade de pessoas que foi enforcada pelo Tribunal de Nuremberg, tudo isso. Mas um detalhe que é interessante é justamente essa essa frase aqui que eu separei, esse parágrafo. Aqui, ó. Julius Streicher fez sua entrada melodramática às 2h12 da madrugada. Julius Streicher era um alemão nazista que foi condenado, né? Dois guardas, cada um segundo dos seus braços, conduziram no cada falso número 1, à esquerda da entrada. Ele caminhou com firmeza, os 6 pés à distância do primeiro degrau de madeira, mas seu rosto se contorcia. Quando os guardas o detiveram antes dos degraus para as formalidades de identificação, ele bradou um grito pungente. Heil Hitler. O grito me causou calafrio. Isso aqui é um relato de jornalista americano, o único que participou. Coluna baixa. Empurraram-no até os 2 últimos degraus, até o ponto mortal sob sua corda do carrasco. O Streiter foi balançado subitamente de modo a olhar para as testemunhas e encarou. E de repente grita: Purim Fest 1946, ou seja, a festa do Purim de 1946. Aquilo dali era uma representação do que como se fosse o Purim, porque o Purim é essa celebração da vitória do povo de Deus sobre os seus opressores, que eram os amalequitas, que fizeram com que o povo alemão todo se voltar, ou melhor, que o povo persa todo se voltasse contra os judeus, né? Há muitos outros paralelos. Eu vou salvar esse link aqui e vou deixar esse link para vocês. Não está no Rabag, não, está no Moracha. É um outro site também que eu pesquiso bastante, né, que tem muita coisa legal, interessante. Você pode também utilizar uma fonte de pesquisa minha, pode ser também uma fonte de pesquisa sua, se você se interessar, né? Se você se interessar. Então eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, e a gente conclui aqui então a aula 17, né? Por que que Deus ele tem essa questão espiritual com Amaleque, que pode ser respondido até hoje, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula.